Eu peço à igreja, por gentileza, que se ponha de pé, para a gente reverenciar a palavra de Deus. E passemos a ler o versículo, capítulo 1 de Lucas 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, e passando em que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Podeis sentar-se em nome de Jesus. Amém, Pai. Oh, glória. Pai, obrigado ao Senhor por tudo em minha vida e na vida de que todos aqui estão. Eu venho te agradecer, Senhor, por todas essas ovelhas que te seguem. Agradecer por mim e agradecer por toda essa comunidade. Agradecer ao Pai por mais um dia de vida e de existência de todos esses aqui. Agradecer, Senhor, pela tua palavra deixada aos homens para seguir de regra, para seguir de caminho aos seus corações, às suas imaginações e o levar à salvação. Obrigado, ó Deus, por ter nos dado essa única chance de mais uma vez nos arrepender e seguir os teus caminhos, os teus passos, Pai. Muito obrigado. Te agradeço carecidamente pela inteligência que o Senhor colocou na cabeça de cada um de nós, aqueles que faz, os que aprendem, os que vê e os que ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, lendo aqui sobre Zaqueu, já vi muitas pregações sobre Zaqueu, e temos uma coisa em comum nesta palavra, que a gente começamos a pregar sobre esse homem, vendo a diferença entre Zaqueu e entre a multidão que o seguia Jesus. E por isso eu venho aqui falar poucas coisas, mas que Deus venha colocar em nossas mentes grandes coisas. Porque aqui nós encontramos frases que identificam um homem. Uma das primeiras frases aqui falada é o seguinte: Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ele era um recolhedor de imposto, ou chefe daqueles que recolhiam imposto. Para ser bem claro para a gente aqui, hoje, sendo no Brasil, Zaqueu, ele seria o ministro da fazenda, o cara que está abaixo do presidente, mas que comanda todo o governo com arrecadação de imposto e etc. Então, para a gente entender, não era uma pessoa qualquer, mas mesmo assim, devido a ele recolher imposto como ele era chefe dos publicanos e recolhendo imposto,
ele era visto como um homem traidor daquela classe mais pobre. Para que a gente entenda, ele era visto como pecador, como impuro no meio do povo. Querendo explicar a você mais uma situação, Zaqueu era rico, o que também nos demonstra que a riqueza, ela não é impedida por Jesus nem por Deus. Não é a riqueza, não é ser rico que faz o homem ser pecador, ou não é ser rico que afasta o homem de Deus ou do céu. Porque Jesus falou: para aquele menino rico, vende tudo o que tem e me segue. Não porque a riqueza proíbe ele seguir Jesus, mas porque a riqueza afasta o homem de Deus. Porque está escrito: aonde está o seu ouro, ali está o seu coração. Temos essa passagem. Zaqueu era rico, mas diferentemente dos outros ricos, ele tinha humildade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Zaqueu, a palavra também diz, ele era pequeno, de pequena estatura. E seguindo adiante, começamos a ver diferença no meio da multidão e de Zaqueu, aonde a gente vai começar a ler outros livros e encontrar passagens. Porque Jesus andando, lá em Mateus 17, se eu não me engano, Jesus se transfigurou diante dos homens. Em outras passagens, em Mateus 15, Jesus 15, 14, Jesus andou sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Em João 6, no versículo 26, uma multidão corria atrás de Jesus. Para ser mais bem claro aqui, Jesus fez a multiplicação de pães um dia antes. E Jesus atravessou o rio. E uma multidão o seguiu, procurando Jesus e não encontrando. Essa multidão seguiu atravessando o rio à busca de encontrar o Mestre. E esse povo chegando próximo de Jesus e achando, no versículo 25 de João 6 diz assim: e achando-no no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Quero que você preste bastante atenção nessa passagem. Jesus fazendo milagres. Muitos buscavam Jesus para ser curado. Muitos buscavam Jesus para ver, para enxergar, para andar. Essa multidão tinha visto Jesus multiplicar pães e tinham se alimentado. E Jesus responde no versículo 26. Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, na verdade vos digo que buscai em mim não pelos sinais que eu fiz,
que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste as fome. Ou seja, agora vem a mim uma pergunta a todos nós, a igreja. Por que nós viemos à igreja? Por que nós viemos buscar Jesus? Irmãos, aqui uma multidão que os segue para buscar alimento. E Jesus bem claro diz a eles que eles não foram para ver ou para buscar Jesus, mas sim por causa dos pães. E agora eu faço uma comparação, não com nós, mas com todo o Evangelho, com toda a igreja. Para ser mais bem claro, com todas as religiões. Muitos vão às religiões, às igrejas, se convertem, pregam, oram, cantam, se batizam para buscar, eu não sei o que. Muitos vêm à busca de casamento e se casam e abandonam a igreja. Muitos vêm atrás de milagre e conseguem o milagre. E depois do milagre concluído, se esquece aquele que fez o milagre. Muitos vêm à casa de Deus, não buscar Deus, mas buscar bênçãos, e recebe as bênçãos. E depois das bênçãos está na sua mão, você vai embora e abandona o mestre. E da mesma forma que ele aqui nos alertou, vocês não vieram por mim. No mesmo capítulo que lemos de Zaqueu, no capítulo 18, versículo 35, aconteceu que chegando ele perto dali, havia um cego mendigando. E este queria enxergar. Veio buscar uma cura. E no meio dessa multidão, depois, no meio desta multidão, aonde Jesus ia entrando em Jericó, ali tinha cegos, ali tinha aleijados, ali tinha coxos, ali tinha mulher com fluxo de sangue, ali tinha um monte de gente querendo milagre. E hoje não é diferente. Eu digo a todos vocês, muitas vezes a gente vem pedindo milagre, querendo salvação, querendo glória, querendo paz, querendo tudo, menos Jesus. E aqui nós vemos um homem que era chefe dos chefes, um homem que não precisava mendigar, um homem que tinha saúde, um homem que era rico, um homem que era visto como pecador no meio do povo, nada diferente da gente, pois todos nós somos vistos como pecador, como maus pessoas, como gente ruim. Só dentro do Evangelho que começamos a nos limpar e ser visto com outros olhos, porque antes, na rua, no mundo,
como o irmão mesmo falou, vivíamos em pecado. Aleluia. Então não tem diferença. A diferença que tem é que esse homem aqui, ele tinha tudo, ele não precisava de nada, mas mesmo assim ele foi humilde, a ponto de subir numa árvore, a ponto de encarar a multidão, a ponto de chegar a fazer um ato de humildade, só para ver Jesus. Aleluia, Deus. Aqui ele não foi buscar, ele foi só ver, só entender. Ele foi buscar a coisa mais preciosa daquela multidão, a face do Mestre. Aleluia. E hoje a gente temos que começar a entender, irmãos e irmãs, que não temos que ser como a multidão. Somos um monte de gente, não só aqui nessa igreja, mas em outras igrejas, em outras cidades, em outros países, que precisam ouvir o evangelho verdadeiro, que precisam ouvir as pessoas falarem a verdade, que o povo, os pastores, os pregadores, os cantores, tem que parar de mentir, tem que parar de oferecer coisas, oferecer bênção, oferecer riqueza, porque não é esse o caminho. O caminho aqui é Deus, é Jesus. Nós viemos pelo que está escrito nesta palavra. Nós vem à igreja buscar o que está escrito aqui na Bíblia, em comunhão um com os outros. Aleluia, Deus. Mas não adianta aceitarmos o Evangelho, aceitarmos Cristo como o seu único Filho, como o único Salvador, aceitar Deus como nosso Pai, e na mesma hora sair daqui falando mal do irmão, ou sair daqui falando mal do próximo, ou sair falando mal da igreja, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas dizer: porque eu vou deixar de congregar naquela igreja grande, bonita, com ar-condicionado, para congregar na igrejinha pequenininha, com poucas pessoas, lá não tem quem me veja cantar. Irmãos, não viemos pela igreja, pelo templo, nós viemos por Jesus, e Jesus está no meio de nós, aqui na pequena igreja, lá no templo grande, aonde estiver sendo falado o seu nome com verdade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui Zaqueu nos dá um exemplo de sinceridade e humildade, porque o homem não precisava de milagre, ele precisava da presença. E muitas vezes nós só queremos a presença, nós só queremos o Espírito Santo, nós só queremos paz, só queremos ter Deus perto da gente, mas viemos influenciado pelo evangelho perturbado, que já veio lá do mundo, com o meu mundo de coisas nas nossas mentes, e não conseguimos enxergar a verdadeira palavra de Deus, que é ser humilde, é ser amoroso, é amar o próximo, é ser carinhoso um com os outros. E aqui está escrito que ele, depois de ser chamado por Jesus, desce desta árvore que hoje me convém de estar na tua casa. Deixa bem claro para a gente, Jesus o chamou pelo nome Zaqueu. Glória a Deus. Jesus chamará cada um de nós pelo nosso nome,
porque Ele conhece cada um de vocês, cada um que aqui está, que seja bom, que seja ruim, que seja mal, que peque, que erre ou que faça o bem. Jesus conhece cada passo nosso e chamará cada um de nós pelo nome na hora certa. Então não adianta nós querer ser o que ainda não somos ou querer crescer mais do que devemos. Temos que ter humildade. E aqui, como Isaqueu se alegrou a receber a visita de Jesus, ele falou: eu darei metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se algum deles eu tiver ultrapassado ou lesado, e de outras palavras, explorado, eu compensarei 4 vezes mais. E Jesus, vendo aquilo e sabendo que a multidão que por trás estava tinham dito: jamais entraremos na casa daquele pecador. E agora essa mesma multidão que julga Zaqueu está recebendo de volta as bênçãos que elas perderam, estão sendo ressaciadas. E Jesus fala: hoje nesta casa entrou a salvação. E eu digo a cada um de nós, nas nossas vidas entra a salvação na hora que buscamos Jesus verdadeiramente, como Isaqueu fez. E com isso buscamos a verdadeira palavra de Deus. Irmãos, temos que continuar, mas o horário se encurta. E eu quero deixar que essa mensagem flua no coração dos irmãos. Com humildade alcançaremos o reino dos céus, com tranquilidade e paciência, e parando de ouvir palavras que nos perturbam, parando de ouvir deuses que não existem, porque aqui já foi dito hoje, quando a gente vive no mundo, a gente faz tudo pelo mundo. O irmão falou, alguém recebeu bênçãos e foi ao outro lugar agradecer. Eu quero que todos de vocês fiquem sabendo que um culto é a festa de Deus, uma vigília é uma festa para Deus, mas uma festa lá na rua, com bandas, com bebidas, também é um culto, mas não é para Deus, porque a palavra culto é juntamento de pessoas, festa a Deus. E quando tem um monte de gente fazendo uma festa numa boate, eles estão cultuando a outro Deus. Mas nós, no meio do Evangelho, fazemos culto ao Deus verdadeiro. Aleluia. E temos que dar glória por isso. E agradecer também por isso. Por nós termos essa oportunidade de estar na presença do Deus verdadeiro. Então todos vocês se alegrem a vir à igreja, se alegrem a ouvir a palavra de Deus, porque é isso que importa. Como eu acabei de dizer, muitos vêm buscar milagre e quando recebem o milagre, se afastam da presença, se afastam da palavra. E muitos vêm à igreja pela presença, vêm à igreja pela palavra, e esses não se afastarão. É como está escrito em Mateus, aquelas sementes que caírem
sobre os pedregulhos não criarão raízes, mas aquelas que caírem em terra fértil germinará e darão frutos. Aleluia. Irmãos, agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Agradeço a Deus por isso. E quero deixar uma oração a todos nós. Pai, obrigado ao Senhor por me dar essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Obrigado, ó Deus, por mais uma noite de culto ao Senhor. Recebe, Senhor, humildemente as nossas orações, os nossos louvores, os nossos glórias. Recebe, ó Deus, te peço carecidamente, recebe os aleluia e os glória desse povo que aqui estão. Glória a Deus. E que o Senhor os fará na vida de cada um aquilo que eles necessitarem e aquilo que seja preciso para edificá-los, para que eles tenham mais entendimento, mais paciência, mais humildade e mais verdade com tua palavra. Obrigado, Senhor, e que o Senhor venha abençoar toda essa congregação e toda essa comunidade, todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém.